Eu gostei muito, até porque tem uma visão aqui, senador Lazier, que está muito relacionado à comunicação. A pergunta é do Ciro Siqueira, queria agradecer, muito interessante a pergunta dele. Os trabalhos do professor Zander Navarro, assim como os textos do professor Jorge Caldeira, sobre a formação histórica do Brasil, mostram uma agricultura moderna e diferente do estereótipo comum. A sociedade urbana ainda olha para o mundo rural como um espaço ocupado por oligarcas, exploradores da terra e da mão de obra. Os textos de Navarro e Caldeira confrontam essa visão que ainda é dominante, apesar de não refletir a realidade. A pergunta é, o que pode ser feito para mudar esta visão da sociedade urbana? Como amplificar o alcance dos seus textos e os textos de Jorge Caldeira? Bela pergunta. Excelente. Agradeço muito ao Ciro. Essa pergunta é ótima, né? Eu começaria respondendo a sua pergunta dizendo, nada. Nada pode ser feito. E vou tentar me explicar, né? Eu participo muito de eventos com sindicatos, sejam trabalhadores, sejam sindicatos patronais. 2 semanas atrás, por exemplo, eu estava na Assembleia da FAEP, em Curitiba, que é o sindicato patronal, né? Muitos eventos com pesquisadores, e esse tema, Ciro, é um tema que sempre aparece. Por quê? No meu caso, por exemplo, como pesquisador, que escrevo e fico olhando o meio rural e produzo o que eu espero seja um conhecimento relevante, também me inquieta, né, que a sociedade, em geral, tenha quase nenhum interesse pelo meio rural. Né? Para publicar um artigo num jornal sobre temas rurais, não é tão simples, né? Os nossos livros atraem, a não ser numa sessão que me honra muito, no Senado Federal, como nessa manhã, mas, no geral, atraem os interessados no meio rural, né? Mesmo que sejam textos mais leves, mais de fácil compreensão, etc. Né? Isso quando o meio rural ele está borbulhando. Salvando o país. Exatamente. Essa frase é uma frase que eu digo em todas as minhas exposições e trago os dados. Né? Você tem um ponto de partida que é a grande crise econômica do início dos anos 80, quando o Brasil quebrou no início dos anos 80. Pega aquele ponto de partida e vem até hoje. Quando você vê os saldos comerciais da agricultura brasileira, que consegue cada vez mais exportar, e o papel da indústria, e ainda em terceiro plano, o papel de áreas mais de serviços, é isso que a senadora disse, né? A agropecuária brasileira vem salvando a balança comercial brasileira durante todo esse período. E ninguém valoriza, portanto, o que está acontecendo lá no campo, seja em termos de dinâmica econômica, seja em termos de um interesse pelos processos sociais. A sociedade brasileira não se interessa. A sociedade brasileira é dirigida por essas facetas que são do mundo urbano, né? Da vida social urbana. E o rural, quase sempre no nosso imaginário coletivo, ele é visto como o atraso, como bem disse o Ciro. Ele é visto como oligarcas rurais, latifundiários, exploradores, trabalho escravo e não sei o quê e tudo mais, como se não tivesse nenhuma dinâmica econômica e social. No meu ponto de vista, e eu lamento muito isso é a minha vida, como vocês podem perceber, eu gostaria que fosse o inverso. Mas no meu ponto de vista, olhando com realismo, como sociólogo, isso não vai mudar. Porque a nossa sociedade, ela vê negativamente, inclusive pelas características do nosso passado, ela vê negativamente o ambiente rural.